tudo ligado, as câmeras estão on. Vambora, então. Pode ir? Pode ir. Fala, jovens idosos! Eu sou o Vini Bego e esse aqui é o Cena 2K. Se você chegou aqui, dá uma curtida na nossa página, segue a nossa página, tanto do Insta quanto do YouTube. E hoje eu tô com uma presença especial, um dos baixistas mais foda da cena, Fabrício, baixista do Garage Fãs, uma banda lendária, eu diria. Bom, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, galera, vamos trocar essa ideia aí um pouco sobre o Garage Fãs, sobre os shows e sobre o novo EP Graulis que a gente lançou há pouco tempo aí. Maravilha. Tamo junto. Valeu, roda a vinheta. E hoje quem chegou junto na collab foi o Verticore, o cara que tá patrocinando gente faz muito tempo. Se você tem aquele tempo corrido, não consegue deixar sua casa verde porque as flores morrem, ele tem a solução. Eles vendem flores artificiais, né? Com aparência de verdadeiras. A gente vai colocar o link dos caras aqui, a gente recomenda, acho que vocês já veem, né? A gente é tudo verde aqui por causa dele. São plantas de muita qualidade. Demorou? Valeu! E aí, meu amigo, vamos conversar um pouquinho sobre a sua história e a história do Garage. Estamos aí. Garage completando 33 anos de estrada. Exatamente, a gente começou em 1991, em abril de 1991, como um trio, né? A gente era um trio, eu, Farofa, o Daniel, e depois de um tempinho ali a gente virou um quarteto. Uhum. Pouca gente sabe, quem mais acompanha o Garage lá desde o início, né? A gente tem fãs de todas as gerações, do início, mais recentes, né? Quem acompanha isso pegou essa fase ali de um ano que o Marquinhos, que era baterista da banda Pinaps, ele foi vocalista do Garage por mais ou menos um ano. A banda ali virou um quarteto, até a hora que o Farofa voltou pro vocal, né? Que ele era guitarrista. E a gente achou melhor ter dois guitarristas e virou um quinteto. Dali pra cá, gravamos o primeiro álbum em 94 pela gravadora holandesa, né, que lançava os discos do Sepultura, Roadrunner, e de lá pra cá estamos aí. Já são 33 anos que parece que foram apenas 5. Que da hora, que animal. E antes disso você já tinha banda, você iniciou nessa trajetória aí de bandas com quantos anos? Cara, eu entrei na minha primeira banda com 16 anos, que foi o Psych Possessor, uma banda lendária de Santos. Legal. Que lançou o primeiro disco, assim, o Toxic Fusion, você lembra o ano disso aí? Cara, eu gravei o primeiro disco em 89. Eu acredito que o Toxic Fusion seja de 87, mais ou menos. Que já foi assim, o metal já indo pra onda do crossover, né? O Zé Flávio, que era o cara o nosso mentor ali no início de ter banda e tal, tinha a experiência de ter gravado o primeiro disco dele, acho que com 14 anos, pelo Vulcano, aquele disco ao vivo, lendário. Foi ele, né, que gravou a guitarra, uma das guitarras. Ele montou esse psique e começou nessa onda de já puxar um pouco pra aquela onda hardcore. No caso, o primeiro disco era um death thrash com um pezinho no crossover. E logo após isso, a gente entrou na banda, eu e o Boca, né, que hoje em dia tá no Ratos de Porão, a gente começou tocando junto, né? Nós éramos amigos, assim, do rock, né? E ele entrou primeiro, acabou me puxando a ser baixista do Psych Possessor. E em 89 a gente gravou Nós Somos América do Sul. Que eu acho que assim, é um dos primeiros registros do hardcore que veio a se convencionar como o hardcore mais melódico, com mais influência do hardcore americano. Porque as bandas de hardcore na época, o Ratos, que era mais antigo, né? O Olho Seco, todas essas bandas, eles tinham o estilo do hardcore mais europeu. Entendi. O inglês, o sueco, o finlandês, né? E o Psych Possessor veio com aquela proposta já com influência de Seven Seconds, de Minor Threat, de Agnostic Front. Nessa época, como que chegavam essas influências pra vocês? Cara, era tudo na base da fita, né? Tínhamos amigos, a gente trocava a fita. Lá em Santos tinha uma loja de discos do Pepe Macia, que ele ia muito pra Europa e trazia vários vinis. Entendi. E a gente gravava tudo dele. Então a gente teve muito acesso por causa dele e por correspondência, né? A gente se correspondia. A gente entrava em fanzines, tinha a seção de trade stuff. O trade stuff que era trocar material.
Aí você mandava umas cartas e alguém te respondia, né? Você, vamos trocar material. Aí você mandava coisa, o cara te mandava. Então era a base de gravar com os amigos, com conhecidos, por carta, em lojas de disco que tinha isso, né? Você levava sua fitinha, uma semana depois tu ia lá buscar a fita gravada, né? Os caras escreviam o nome das músicas, todo carinho nas fitas, era mó legal. Que bacana. E aí a gente começou a conhecer, assim, eu me lembro que minha primeira fita que eu conheci, eu entrei no rock pelo rock, pelo metal mais convencional, como todo mundo. Escutando Dio. Que é a entrada, né? Escutando Dio, escutando Scorpions, AC/DC, né? Até um dia que eu descobri que em Santos tinham lojas que eram do rock mais underground. Aí eu conheci aquela coisa assim, mais underground do rock, o thrash metal iniciando, né? E já gostou de início? Já, logo de cara, principalmente a atitude. Eu vi aquilo lá, eu quero esse negócio aí, esse negócio bem escondidinho ali, questionador, sabe? Que questionava muito a sociedade, né? Que tinha uma coisa muito questionadora, né? E eu achei aquela atitude tudo muito legal. E aí eu conheci todo aquele metal ali underground, até o dia que eu gravei uma fita aqui de um lado. Era Após a Idea, o EP chamado Pick Your King, e do outro lado era o Victim Pain do Agnostic Front. E ali mudou minha vida, né? Caraca. Porque aí eu comecei a curtir muito o lance do hardcore e do punk. E aí eu fui me enveredando por esse lado. Que bacana. E nessa época tinha o Maurício Boca, que também era um parceiro nosso ali de praticamente de infância, ali de adolescência, que também começou a curtir esse tipo de som. E quando a gente entrou no Psych Possesso, o Zé Flávio também estava indo nessa onda. E aí tinha essa coisa em comum, que esse estilo que a gente estava gostando na época. E o som da banda Psych Possesso acabou se transformando num som hardcore punk, né? E lançamos aquele disco chamado Nós Somos América do Sul, que foi meio que um marco para esse estilo do hardcore, do punk, com um pouco mais de influência das bandas ali dos Estados Unidos, né? Entendi. E em que momento você foi pro garage? Você saiu dessa banda e foi pro garagem ou ficou com as duas? Não, a banda... Então, quando a banda tava ali no finalzinho... ela chegou a acabar. Em 90, o Márcio, o vocalista, o Nhonho, né? O Nhonho, hoje em dia ele é falecido, saudoso. É o filho dele, querido filho dele e tudo. E ele saiu... Na época a gente chamou o Farofa pra cantar no Psych Possesso. Ele chegou a cantar um períodozinho, mas a gente chegou a compor um disco inteiro que nunca foi lançado. Caraca, e tem ainda? Tem gravado em fita. Caraca. Nunca foi lançado isso. A gente até tentou se juntar pra fazer, mas isso nunca foi muito pra frente. Só que em 90 a banda acabou. O Zé Flávio, que era o dono da banda, e era o nosso mentor, né? A gente aprendeu a ter banda, a compor música, a conduzir uma banda com ele, né? Ele era mais velho, tinha mais experiência que a gente. Ele se mudou pra Goiânia na época pra trabalhar com o pai e abandonou a banda ali. E a banda acabou. Alguns meses, um ano depois, o Farofa montou o Garage Fuzz. E já tinha um nome de garagem? Garage Foi Fuzz. sempre do início? Desde o início. Fuzz. Que estava mais inserido numa cena guitar band. Que a gente estava já escutando ali, o Farofa já estava, e eu ali, que ainda sem entrar na banda, escutando muito Dinosaur Jr., Mudhoney, aquele som grunge, sabe? Afghan Wigs. E ele montou nesse estilo, ele chamou o Daniel, só que eu entrei na banda, 3 meses depois que a banda. Então, é como se eu tivesse desde o início, quase, né? Fundado com a banda. E assim, eu trouxe a experiência que eu tive, não foi muito tempo, mas uma experiência que fez toda a diferença pra mim, e eu trouxe aquela bagagem que eu tinha aprendido ali no Psych Possesso pro garagem, porque tive a possibilidade de gravar um disco num estúdio que a gente foi pela Cogumelo, aquele negócio que o Zé Flávio ensinou, da gente de ensaiar pra caramba, de encarnar nas músicas, nas composições. Quando chegar pra gravar, ser rapidão. Isso é rapidão, exatamente. A gente gravou o disco Nós Somos América do Sul, a gente gravou tudo num dia, mixou no outro e acabou. Caraca, que rápido! Muito ágil, né? E olha que, no caso eu e o Boca, a gente era marinheiro de primeira viagem. A gente nunca tinha tido uma banda e nem nunca tinha entrado no estúdio de gravação. Pra saber como que é. A gente nunca tinha gravado em demo. A gente entrou na banda, ensaiamos e fomos gravar um disco, né? Então eu levei essa experiência ali pro garagem ali, quando o Farofa me convidou. O Daniel já tocava muito ali. Eu falei, vamos para um estúdio mais profissional. Vamos começar a ensaiar de verdade, sempre. Aí pegava no pé dos caras, tá ligado? E ali a gente nunca mais parou, né? Eu vi que ali a minha vida era essa mesmo. Isso que você queria. E aí, nesse momento que você entrou no garagem, você já começou a fazer correria de show?
Ou não? Como que foi? No início era mais o Farofa, porque o Farofa ele era road do Pinaps. Ah, ele já tava envolvido. E já estava envolvido, no caso, em São Paulo, né? Então ele conseguia fazer umas pontes pra gente em São Paulo, né? Que da hora. Aí com o passar do tempo, eu que acabava lidando um pouco com os shows, com os contratantes e tal. A divisão era entre você e ele pra fazer essa correria? Era, exatamente. Era mais eu e ele, né? Mas com o passar do tempo eu fui pegando um pouco mais à frente de fazer a correria toda. Eu tinha essa vontade, né? Então, eu fechar os shows, o fazer reunião com gravadoras e coisa e tal, era sempre eu que ia fazer isso aí. Mas assim, sempre com o apoio deles, né? Porque se não tivesse todos ali, não teria motivo nenhum pra estar fazendo nada, exato, né? Exato. Então era uma coisa em conjunto, mas eu sempre ali meio que à frente tentando fazer essa ponte entre a banda e tudo que acontecia, né? Os shows, as gravadoras, os lançamentos. Que legal. E a cena de Santos nessa época de 90, como que era? Cara, a cena de Santos sempre foi muito forte, né? Sempre foi, me perguntam por que isso. Eu acho que o estilo de vida em Santos contribui. É uma cidade pequena. Assim, uma cidade de praia, onde você consegue espairecer. Se você tem uma banda, tu vai ensaiar, às vezes o trajeto da tua casa pra onde tu vai ensaiar é 15 minutos, 20 minutos. Certinho. Então, tudo isso ajuda também um pouco a ter banda, né? Eu vejo hoje que eu também moro em São Paulo, eu vejo às vezes o cara vai ensaiar, ele vai levar uma hora e meia pra chegar. Exato. Então, eu acho que sempre contribuiu, né? E as referências, por exemplo, a gente teve o Vulcano lá no início. Que foi uma banda que teve uma ascensão, assim, uma repercussão internacional e nacional. Então isso vai incentivando, vai motivando os outros que estão do lado. Pô, lá, ó o Zema lá do Vulcano fazendo, eu vou fazer também. Aí outra banda também começava a ficar conhecida, então você sempre tem um exemplo do teu lado. No caso, o Zé, por exemplo, que veio do Vulcano, trouxe a bagagem dele pra nós. Que legal. E a bagagem que eu aprendi lá, eu levei pro garagem. Então, vai, tipo, indo, né? Aquela semente vai sendo distribuída, vai formando outras bandas. Então, o Santos sempre teve uma cena forte. Desde os anos 90, né, até hoje em dia. Hoje em dia você acompanha a cena de lá ainda? Bastante, pô. Hoje em dia, a cena de Santos ali, início dos anos 2000, até anos 90, até início dos anos 2000, sempre foi muito forte. Depois teve um hiatozinho. Só que veio uma geração nova com um gás total e com um talento incrível. Caraca. E com estilo, com os estilos, sabe? Sabendo fazer os estilos diferentes, né? Hoje em dia tá cheio de banda muito boa, que é conhecida no Brasil inteiro. O Surra, o Bayside Kings, o Zimbra. É um celeiro muito forte de banda. Tem um Aclive. Nossa, eu posso ficar até amanhã contando a quantidade de bandas que tem muito legal lá em Santos. E você sempre acompanha? Sempre, né? Porque eu faço o Fuzz Fest. Eu sempre fiz eventos em Santos, né? Então sempre procurei acompanhar para poder chamar sempre bandas novas para abrir os shows, né? Somar junto com as outras bandas e tal. E agora eu faço todo ano o Fuzz Fest, né? Que é a festa do Garage de Fãs e convidados. Então, eu sempre procuro botar alguma banda da região. Então, tô sempre ali antenado, procurando saber e conhecer as bandas, os artistas que tem lá na região, para ir convidando pro Fuzz Fest, né? Que legal. Quantos anos tem o Fuzz Fest? Cara, já fazem uns quase 15 anos. Caraca. Eu acho que essa edição agora desse ano vai ser a 14ª edição, se eu não me engano. Sempre em alguns lugares diferentes. Às vezes eu repito 3 vezes no mesmo lugar e vou mudando, né? As bandas você muda também? Sempre? Sempre mudo. Legal. Já chamei várias bandas da cena. Já chamei Reitinho, Bullet Band, Safari Hambúrguer, Paura já participou numas 3, o Apneia... o Surra, Bayside Kings, Ação Direta, nossa, são muitas bandas e assim, é um privilégio, né? Poder fazer isso, botar esse pessoal pra tocar junto com o Garage, pra mim é um prazer imenso, botar pra tocar, convidar, conviver ali naquele períodozinho com essas bandas, combinando como é que vai ser o rolê, coisa e tal. Então tudo isso pra mim é muito satisfatório, eu faço com muito prazer, assim, e fico feliz de ver todas essas bandas, todas as novas aparecendo com esse gás, com todo esse talento para fazer a coisa, como as bandas antigas que estão aí perseverando, ainda fazendo a coisa com muito gosto ali, com muito empenho, né? Então é legal conviver com tudo isso nesse período do Fuzz Fest ali. Que legal, que bacana. E você sempre foi atrás de bandas novas para você conhecer, né? Sim. Você foi uma referência de som, até pro Chorão, né? Sim. Eu escutei umas entrevistas você falando com ele, tipo, você falando que falou com ele, Sim. que trocou uma ideia. Isso é muito satisfatório, não é? Sim. E ainda mais ali nos anos 90 e nos anos 2000. Não que hoje em dia a coisa ainda é muito forte, né? Mas tinha mais lançamentos de rock.
Entendi. Agora mistura um pouco mais. E o Chorão gostava muito de trocar ideia sobre as coisas underground. Entendi. Porque ele entendia que ele precisava conhecer aquilo, que aquilo ali era uma coisa inspiradora, né? Uma fonte de ideias, né? Então, quando ele me encontrava, ele sempre parava, Fabrício, o que você tá escutando? Eu falava, poxa, não é isso, é aquilo, é aquilo. Aí ele ia lá na loja de disco, que o Farofa foi sócio durante uma época, e tinha todos esses sons, e comprava os CDs todos. E escutava. E escutava, e aquilo foi ajudando a somar na sonoridade da banda dele também, né? Que legal, que bacana. Isso é muito da hora, né? Tipo, deve ser mó... Eu ficaria orgulhoso se eu fosse você. E ele era muito respeitoso e admirador do Garage, né? Ele gostava muito do Garage, ele costumava dizer pra todo mundo que era uma das bandas que ele mais gostava no Brasil e tal. Que da hora. Gostava de trocar ideia com a gente, comigo, assim. O cara era bem gente boa. Isso é legal. Vamos voltar um pouco pra trás agora e falar do Garage. A gente começou em 91, nessa correria, e como foi o início? Já foi um pouco mais fácil para você ter uma experiência maior, já trazendo das outras bandas? Ou sempre foi um pouco difícil? No início não tinha internet, né? Então tudo era na base da correria, da carta, de tu ter que fazer o show, tu ter que colar presencialmente nos lugares para divulgar e tal. Depois foi vindo a internet. O underground no Brasil nunca é fácil. Exato. Não era e não é. E não é. É para quem... É que hoje em dia... Você tem como divulgar as coisas mais fáceis. Então, às vezes, isso aí, tipo, é combustível, né? O cara pega, ele já produz, ele já bota, ele já vê a repercussão da galera, tudo isso, aquilo ali é combustível, né? Estimula as pessoas. É mais rápido, você acha? Mas ao mesmo tempo, tem o outro lado, aquela faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo, você também vê a resposta muito rápido dela e de outros. E tem gente que às vezes, eu tô fazendo, o outro tem mais like, tem mais isso, tem mais plays. Aí o cara às vezes desanima também por causa disso. Na realidade, o que eu acabo vendo que tinha lá antes, quando era no lance mais analógico, mais da carta do corpo a corpo e pra hoje em dia, é que assim, você não pode perder o foco artístico. Entendi. Acreditar naquele estilo, naquele som que você gosta, naquela atitude que você tem, que você quer botar pra fora. Entendi. Porque na hora que a coisa tá meio lá embaixo, é justamente isso que te faz ter vontade de continuar. Não, eu quero continuar fazendo essa música. Porque eu acredito nisso. Eu acredito nisso, eu quero ser essa pessoa aqui, eu tenho tudo isso dentro de mim que eu quero botar pra fora. Se agora tem pouca gente me dando like, eu dando menos play, pra mim ainda tá sendo muito bom, né? Exato. E isso é o combustível que vai fazendo as pessoas continuarem. Então eu acho que a pessoa nunca pode deixar de lado o lance artístico, a né? essência dele, né? A essência da própria pessoa, a personalidade dela, o que ela quer botar pra fora através da música ou da arte. No caso, quem faz arte sem ser a música, né? É importante isso. Você pensar só no lance do retorno, a coisa sempre vai ser árdua. Porque fazer arte no Brasil não é fácil. Não é fácil, né? Então, a pessoa tem que tirar muito isso da sua própria essência, né? Entendi. E de 90 pra cá, Garage mudou muito a essência ou continua com a mesma essência na sua visão? Eu acho que continuou bastante. Assim, a gente sempre quis fazer aquele som que a gente acreditava, mas a gente sempre teve aberto a outros sons. A gente sempre, com o passar dos anos, os discos foram mudando um pouco, a gente foi adicionando os sons que a gente foi conhecendo. Exato. Teve períodos com mais porrada, períodos menos porrada, depois voltou a ficar mais porrada, ou misturando os dois. Então isso aí é muito importante e a gente tá aberto também a escutar novos sons, novas bandas e coisa, mas a essência de querer fazer aquele estilo, né? Faça sol, faça chuva, a gente nunca perdeu, né? Aquela vontade de se juntar e fazer música, né? E sempre achando que a próxima música vai ser a mais legal. A gente sempre teve essa sensação, a gente faz um disco, o próximo vai ficar melhor. Ou faz uma música, essa música tá legal, mas a próxima vai ficar mais bacana. A gente nunca perdeu essa coisa, né? E que legal. E como que funciona a parte de criação de vocês? Vocês juntam tudo ou são um ou outro que fazem junto? Então, no início, assim, era mais... quando era um trio, era o Farofa, depois eu comecei a entrar mais nesse negócio. Eu, geralmente, comecei a fazer as ideias sozinho, levava as ideias para o ensaio, um esqueletozinho, tipo umas bases, né? Eu faço no violão em casa, né? Legal. Eu pouco toco baixo em casa, porque meu baixo fica sempre no estúdio, né? Eu toco em casa mais violão, né?
E aí eu levava as bases, fazia toda a parte de arranjo com eles, né? A guitarra solo, os detalhes da guitarra base, as batidas do Daniel e os vocais do Farofa. A harmonia do vocal você já fazia também? Não, só o instrumental. Só o instrumental. Só o instrumental. Ah. E aí, no início, o Farofa fazia mais o vocal no ensaio. Com o passar dos anos, a gente começou a fazer as músicas todas instrumentais. Depois delas prontas instrumentais, o Farofa vinha, começava a se juntar comigo em casa, no violão, e a gente ia fazendo as vozes. E aí, muitas vezes, quando eu levava pro estúdio pra finalizar com as vozes no estúdio, com todo mundo junto, a gente mudava alguma coisa na estrutura instrumental pra encaixar a voz direitinho, né? Agora mudou, porque agora a gente tem o Vitor Franciscon nas vozes, né? Eu ia te fazer essa pergunta. E ele já é da rapaziada que já tá acostumado a fazer as produções com a tecnologia atual. Uhum. A gente era aquela época que a gente gravava com um gravadorzinho, com Walkman, as ideias, né? Então, hoje em dia, a gente manda umas ideias pra ele, às vezes uma base no violão, e na música Everest, que tá agora no EP novo no Growlix, eu fiz tudo no violão, gravado no meu celular, Caraca. mandei, e ele já gravou as vozes todas, aí depois a gente se juntou com a banda e fez, né? Então agora geralmente a gente faz as ideias, ou faz já o instrumental todo junto lá, ou a gente manda alguma ideia só de violão pra ele, e ele já bota as vozes, já faz as letras. Então já engloba um pouco mais as novas tecnologias pra se produzir, né? Que legal, Tá facilita muito, né? Tá aí pra ajudar, Pra né? ajudar. Como que foi essa troca de vocal? Fora o pânico que deve ter dado no começo, né? Porra, nem me fala. Eu falo hoje em dia, né? Quando o Farofa me avisou que ia precisar mudar por causa da família, que se mudaram para Israel, devido a uma bolsa de estudos com as filhas, assim, e foi tudo muito amigável. Ele, porra, ele ama também o Garagem, ama nós, para ele não foi nada fácil, né? Mas foi tudo muito amigável, tudo muito conversado para que desse certo pro Garagem continuar, né? Legal. Mas é claro que você toma um susto, pô, será que vai dar certo? Como vai ser agora, né? Uma pancada. Quanto tempo ele... 15 anos com ele no vocal? Nada, foram 30. Foram 30 anos com ele no vocal. 30 anos, praticamente com ele no vocal, desde o início da banda. Ele montou a banda, ele deu o nome pra banda, né? Ele ajudou a dar muita concepção artística da banda, né? Principalmente nas artes, das capas e tudo, né? Mas assim... a doideira é que quando me perguntam isso, eu falo isso hoje em dia pro Vitor, né? Pro Vitor Franciscon. Eu ia perguntar, pô, tu tinha pensado em muitos nomes pra ser o vocal do Garagem? Eu falei, cara, sinceramente, eu tinha pensado no Vitor. E eu tinha um sentimento que se ele topasse, que daria certo com ele. Que legal. Porque eu já vinha acompanhando o trabalho dele no Bullet Bane. Antes do Bullet Bane, quando era o Take Off the Halter, que depois mudou pra Bullet Bane, eu sempre via que ele era um vocalista muito talentoso. E que tinha um estilo, assim, que tinha muito a ver com o do Garagem, né? Nunca tinha pensado, lógico, em chamar ele tinha a banda dele, mas quando a gente falou, eu precisava de um vocalista... Viu a necessidade, né? Eu vi que ele tava na época, não sabia se ele tava com banda ou não, eu fui atrás dele, né? E ele topou. E acho que muitas pessoas comentaram, e eu também tô no rock há muitos anos, ou como um admirador, ou como um músico, tal, um agitador aí do esquema. Poucas vezes eu vi uma banda mudar de vocalista, e ter um vocalista com uma presença tão forte como a do Farofa, no caso, né? Poucas vezes eu vi mudar de vocal e dar tão certo, né? As pessoas ser tão bem aceitas, porque ele foi muito bem aceito ali como vocalista do Garagem e caiu como uma luva. O estilo dele, né? Porque ele trouxe todo o estilo dele e, ao mesmo tempo, ele manteve o estilo original do Garagem. Exato. E hoje em dia a gente é muito feliz de poder contar com ele, assim. Que da hora, isso é muito legal. Antes dele, vocês trocaram de guitarra, Fernando pra Fernando. Isso. Foi difícil também, não? De Nando pra Nando. De Nando pra Nando. Os dois tinham o apelido de Nando, né? Cara, é bom que o nome não errava, né? Assim, tocar músico no Garagem é sempre uma coisa muito difícil. Porque quando a gente começou, e assim, não é querer se achar melhor que ninguém, mas quando a gente começou, a gente tinha um som muito peculiar, né? Tipo assim, onde que você vai arrumar músicos pra fazer esse tipo de som assim, de repente? Que seja enquadrado nesse estilo musical da gente, que transite alguns estilos dentro daquilo ali, né? No guitar band, que nem eu falei, num punk rock, num hardcore, às vezes mais porrada, às vezes mais melódico, né? Sim. E quando ele saiu, porque quando o Nando Zambelli entrou na banda, ele era um guitarrista de hard rock.
Uhum. Ele não era um guitarrista de hardcore. Sim. Mas era o que eu tava procurando na época. Eu cheguei e falei, acho que a gente tem que botar um guitarrista que sabe solar na banda. Pra dar uma inovada. Eu queria um solo, uma coisa que fizesse detalhes, arranjos, né? E aí ele falou, pô, tem um amigo meu que estudou comigo lá no Carmo, tal, o Nando Zambelli e tal, e ele acho que ele fez um teste e deu certo. Aí a gente foi passando pra ele o estilo, o hardcore, todo esse know-how desse estilo que a gente já tava acostumado a tocar, já desde garoto, né? E quando ele também precisou sair da banda por uma questão profissional, o que eu pensei? Eu tenho que ir pelo mesmo caminho. Eu preciso arrumar um guitarrista que seja mais ou menos do hard rock. Sim. Que consiga desenvolver também essas coisas de guitarra, de solo e tal. E o Nando Baceto, que entrou na banda, ele era conhecido lá no início como... ele tocava numa banda de Santos chamada Mr. Green, que era uma banda de hard rock instrumental, que tinha influência de Joey Satriani. Caraca. Ele ia nessa onda aí, né? Eu falei, eu vou atrás dele, que ele tem as influências que tinha o Zambelli lá quando entrou no garagem. E deu certo. Foi o mesmo caminho. Ele trouxe também aquele negócio da guitarra, do Guitar Hero, de um monte de solo, um monte de detalhe. Ele também soube absorver muito o estilo do garagem, né? Dos detalhes do garagem, assim. De às vezes repetir um pouco mais as notas, de às vezes também já saiu pirulitando tudo, né? E também deu super certo. Mas assim, no fim, é uma coisa que outro dia eu tava comentando. Toda vez que aconteceu no garagem a gente tem que trocar um músico, seja com o Zambelli, seja com o Farofa, agora com o Vitor. Agora a gente também tem usado baterista sub para suprir o nosso baterista. Toda vez que isso aconteceu, eu que sou o cara que estou à frente da produção da banda, o coraçãozinho faz assim. Deve dar um... Mas depois que você vai lá e começa a desenvolver com esses caras que também são muito talentosos, são muito bons, acaba sendo prazeroso. Você vê que o garagem consegue desenvolver também com outros músicos muito bons. É legal você trazer... Eu que fiquei tantos anos com a mesma formação, você trazer essas outras informações que você absorve com eles, né? Exato. Você absorve outras influências, outros estilos com eles. Então, passar do susto é prazeroso, desenvolver trabalho com eles, com esses músicos super talentosos também, e ver que o garagem está vivo e firme e forte aí. Forte. Com outros músicos também. Que legal. Essa do batera, que ele tá no CPM também, Sim. né? Atrapalha um pouco? Como que é? A agenda começou a ficar bem incompatível, né? Mas a gente no início foi sabendo lidar com a situação. São muitos anos de perseverança, de underground, de se virar nos 30, de jogo de cintura. Então isso a gente é expert. Então a gente foi se virando. No determinado momento, o que acontece? O garagem é uma banda que tem muita demanda. Se fosse uma banda que não tivesse mais assim, o tempo todo a gente procurando para fazer show, a gente tá sempre ensaiando, a gente nunca parou de ensaiar mesmo nesses períodos todos, né? E a gente sentiu a necessidade de começar a trabalhar com batera sub para suprir essa coisa. Quem é o batera sub hoje? O primeiro que veio ajudar e fez a gente ver, ajudou a fazer essa ponte a ver que dava para fazer isso com outro batera, foi o Henrique Pucci, que toca no Noturnal, Ex-Paura, esse Projeto 46, ele deu maior força, fez alguns shows com a gente. E agora a gente tá tocando com o Lucas Tagore, que é um baterista de Santos, que ele tocava mais na noite, ele é um professor de bateria. Caraca. É um cara que começa o dia dando aula de bateria às 8 da manhã e vai terminar 6 horas da tarde, 7 horas da noite dando aula de bateria, né? Caraca. Toca dia muito inteiro também. Na bateria. Toca muito também e eles estão dando conta do recado total. E o Daniel continua com a gente, quando ele puder ele faz e assim a gente vai indo. E assim, a dinâmica hoje em dia de ter uma banda tá indo pra esse lado. Exato. Tá indo pra esse lado. Porque a partir do momento que o circuito... Você vê que hoje em dia as bandas fazem um monte de tour no Brasil. Quando a gente começou era difícil. Você vê umas bandas com essa agenda tão extensa, mesmo no underground principalmente, né? E assim, as pessoas às vezes têm outro trabalho, têm outras funções, têm família. É aquele se vira nos 30 de quem tá no underground brasileiro, né? Então, é uma dinâmica, assim, que as bandas vão usar cada vez mais. É só uma questão de adaptação. A sonoridade continua lá, as bandas continuam vivas e tá tudo certo, não tem problema algum. Que da hora. A gente tem um amigo chamado Bolacha, do Hat Hoves, acho que já até chamou você, trocou uma ideia com você, ele pediu pra perguntar como que foi a turnê que vocês foram pra Argentina. Caraca. Isso há muito tempo atrás, né? Não tinha nem GPS. A turnê na Argentina, quem marcou foi o Wagner. Ele que ficou à frente, o Bola, né? Ele marcou com o Necro, do Fan People.
do Bumbum Kid, né? Que ele é bem conhecido lá, tem toda a corrida e tal. E ele marcou 2 shows na Argentina e 2 shows no Uruguai. Caraca. E assim, a gente foi de avião. Eu lembro que ele recebeu a gente lá. A gente fez o primeiro show em Buenos Aires numa quinta. O show tava cheio, com bandas ótimas da Argentina, né? E depois desse show, a gente foi pra Maldonado. A gente foi de Buenos Aires pra Maldonado. Maldonado é uma cidade ali perto do litoral uruguaio. E a gente foi, uma outra banda que foi tocar com a gente, na caçamba de um caminhão. Caraca! Era tipo umas 10, 12 pessoas numa caçamba de uma caminhonete, não era um caminhão. Eu lembro que ficava todo mundo ali junto, grudado no outro, morrendo de frio. Nossa. Tá ligado? Às vezes os pés colados um no outro, assim, tá ligado? E a gente foi até Maldonado, fizemos shows lá, né? Depois a gente voltou pra Argentina, não, fomos pra Montevidéu. Foi um show bem legal, cheio também. E Maldonado também foi ótimo. Aquela coisa assim, a gente ali na caminhonete, na caçamba da caminhonete indo pra lá. Fomos pra Montevidéu, foi um show bem legal. Depois a gente voltou e fomos pra Rosário, né? Rosário Central ali. Fizemos um show assim no pátio de uma escola. Bastante gente, uma escola antiga, assim. Foi assim, foi muito bom, foi histórico. Eu tenho ótimas lembranças da turnê, assim, feita com a raça e a coragem. A gente pegou aquele. Tu ia da Argentina para o Uruguai de barco, né? A gente pegou o barco mais barato, estava com pouca grana para ir para o Uruguai, para Montevidéu, e o barco quebrou lá no meio do Rio de la Plata. Nossa, e aí? Aí ficou lá boiando, mó cara. Aí veio um outro barco, parou. Não, aí saiu um mecânico, entrou dentro do nosso barco, aí arrumou tudo, aí depois a gente seguiu o caminho para Montevidéu. Na hora de voltar para Argentina, a gente falou, vamos gastar um pouco a mais, vamos num barco melhor lá para não ficar no meio do caminho, né? Deve ter dado adrenalina isso aí, hein? Sim, porra. Mas foi memorável. Eu nem sabia que o Rio de la Plata era um rio tão grande. Ele é aquele rio que quando você vai, você não vê o outro lado, né? Caraca. Você não vê terra firme lá. Você vai, mó cara na água e tal. E Rosário é uma cidade linda, assim. Foi muito legal ver os costumes. E uma coisa que ficou claro pra mim ali naquela viagem. Que os argentinos e a Argentina absorvem muito mais a cultura brasileira do que o contrário. É mesmo? Você vê muito mais coisa brasileira lá do que você vê argentino aqui. Exato. Muito mais. E aquilo me impressionou. Inclusive, no negócio do Mercosul, você entrava em supermercados ou em bares, você via muito mais produto brasileiro sendo vendido. Que legal. Você escutava uma rádio, assim, você escutava muito mais artista brasileiro. O pessoal tocando, escutando, né? Música brasileira, aí é uma coisa que aquilo me impressionou. Tinha até uma Globo local lá na época. Ah, tinha uma Você Globo ligava a TV, você conseguia até assistir um pouco de Rede Globo. Caraca, E aquilo me impressionou. Eu vi quanto eles absorviam muito mais a nossa cultura do que nós a deles, né? E a recepção deles com o Garage, como que foi? Ah, excelente. O Necro é um fã do Garage, né? Sempre gostou muito da banda. E quando ele só dizer, até brincar, Garage agora é a banda do mundo, e o caramba, né? De brincadeira e tal, mas porque ele gosta muito, né? Admira o Garage Fãs. E a receptividade deles lá, excelente. É feliz de a gente querer ir ver que vai na vontade mesmo de querer tocar pro pessoal lá, né? Que legal. Foi ótimo. Foi só essa vez ou você foi mais vezes? Só essa vez. Que bacana. Perguntaram lá no Instagram, que a gente colocou lá a caixinha de pergunta lá, como que o Garage se mantém incentivado após 3 décadas a fazer o som que faz? Cara, assim, você tem que sempre procurar o próximo projeto. Eu sempre falo isso, já me perguntaram isso bastante vezes. Você fala, pô, uma banda tão, né, tanto tempo na atividade, você tem que sempre procurar a próxima música, o próximo show, o próximo disco ao vivo, o próximo DVD, a próxima turnê. E isso vai te mantendo motivado. Quando você vai ver, 33 anos se passaram. O perigo é você entrar naquele marasmo. Você não ter nenhum projeto. Entendi. Você não ter nenhum projeto. De não fazer música. De não tocar. A gente, quando tava sem fazer show, a gente tava no estúdio lá, ensaiando pra fazer música. Sempre. Nunca paramos. A gente sempre tocando direto, fazendo a próxima música. E o tempo passa rápido assim, viu? Quando você vai ver, 33 anos se passaram. O perigo é o marasmo. Você parar do próximo projeto, de cumprir aquele próximo, né? De correr atrás do próximo projeto, de fazer música. Acho que o segredo maior é isso aí, assim, e se dá bem. A gente sempre se deu muito bem, né? Legal. A gente quem ficava antenado, assim, de sempre ter alguma coisa nova?
Era a Cara, banda eu acho que inteira? todo Ó? mundo, Todo todo mundo mundo. ficava pensando já em, meu, preciso de coisas novas. Mas coisa nova que você fala assim de música? De projetos novos. essas coisas Geralmente novas. sou eu. Sempre eu que montei Você já os fica mais projetinhos. ligadão. Porque eu sempre trabalhei mais com música durante um período, né? Aham. O Daniel sempre trabalhou no fórum, com direito, né? O Bola trabalha com café, com corretagem de café. O Farofa sempre foi meio artista, ou trabalhava em alguma empresa fazendo artes, depois foi para carreira solo de arte. E eu sempre trabalhei com produção de eventos em Santos. E à frente do garagem, das produções do garagem. Os eventos em Santos mudava? Era só rock ou era outras? Cara, geralmente era mais rock. Era mais rock. Porque era a ponte que eu tinha por causa do garagem, né? Aham. Como era eu que fechava os shows do garagem pelo Brasil afora, oportunidades me apareciam para fazer em Santos. Entendi. Então eu puxava isso, aproveitava, criei uma estrutura legal para fazer em Santos e fui fazendo. Então, como eu sempre fui o cara mais envolvido no ramo da música, só no ramo porque todo mundo tem envolvimento com a banda, né? Exato. Mas eu sempre trabalhei com isso, eu era o cara que ia montando esses projetos. Galera, vamos gravar um disco ao vivo. Aí eu corria atrás de toda a estrutura de fazer. Galera, vamos fazer um DVD. Aí ia correr atrás, né? E a doideira hoje em dia, eu vejo que uma coisa puxa a outra. Porque quando você vai lá entender como é que você vai gravar um disco ao vivo, você se envolve com outras pessoas de outros lugares que te dá ideia para fazer outros projetos, outras coisas, né? Uhum. E como você vai ver, o tempo passou, né? O ter sempre o próximo projeto ajuda uma banda a se manter na atividade durante muito tempo. O marasmo é sempre perigoso. Entendi. O Garagem cantando em inglês, algum momento da história do Garagem deu uma atrasada ou não? Cara, eu nunca senti isso, não. Nunca sentiu? Eu nunca senti isso, não. No início, que nem quando eu gravei pela Cogumelo, eu sempre falo isso, que as bandas de metal Sepultura tinham estourado em inglês. As bandas, quando iam gravar as gravadoras, quando iam gravar bandas de rock, elas queriam que fosse em inglês. Porque aquilo, comercialmente, era o que parecia ser o mais viável, né? Exato. Depois passou isso e começou a ser o negócio do português. Na época de 2000 e pouco, né? Que começou a vir começou muito, a ver mais o hardcore em português, o que, lógico, é legal. É o óbvio, né? O caminho, poxa, a gente tá no Brasil, a gente fala português, coisa e tal. Mas assim, nada impede de que daqui a pouco alguma banda que cante em inglês fique comercialmente, fique grande comercial lá fora e começar também o pessoal ver que pode existir essa outra maneira de fazer a coisa. Exato. Entendeu? Nada impede isso. Eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de fazer, de se expressar da maneira que elas quiserem. Exato. Em castelhano, em inglês, seja no que for. A gente absorve muita música feita em inglês de bandas que não são nem dos Estados Unidos, nem da Inglaterra. Muito. Exato. Com Tá certeza. ligado? Então eu acho que assim é uma coisa normal. Pra gente sempre foi uma coisa normal. Todas as nossas influências, que nem eu falei do Sick Possessor lá, Sick Possessor foi em português, mas tinha influência das coisas americanas. Quando o Garage começou, a gente não tinha nenhuma influência no Brasil do estilo de musical que a gente fazia. Todas as nossas influências eram lá de fora. Então era muito normal que a gente fizesse assim, né? Era tudo muito comum. Assim, nada impede que o Garage possa fazer alguma coisa em português. Uhum. A gente não tem nenhum radicalismo em relação a isso, não. Certo. A gente mantém um estilo que a gente sempre fez, que pra gente é super comum e natural, entendeu? Mas a gente não levanta nenhuma bandeira em relação a isso, não. Tem que ser assim, tem que ser assado, não. Eu acho que as pessoas têm que se expressar da maneira que elas acham legal e que seja natural pra elas, né? Uhum. Nessas passagens por gravadoras que vocês passaram, eles Sim. já quiseram mudar o som do Garage? Já, na Roadrunner. E aí? A gente gravou o primeiro disco, o Relax of Favorite Chair, que foi o disco das gravadoras nacionais, que eles tinham Sepultura e o Ratos. Aí eles contrataram 4 na época pra ver se dava certo lá fora no mercado brasileiro. O Relax foi o disco que mais vendeu discos ali, mais CDs na época, né? Uhum. Foi o que foi lançado em mais países na Europa. A gente foi lançado, eu acho que em uns 15 países. Alemanha, Inglaterra, Itália, Benelux. Eles na época mandavam uns balanços, era isso que mais vendia lá. Saiu em vários fanzines, revistas conhecidas. O pessoal gostou do estilo, né? Mas a gente tinha um contrato de 3 discos e depois, pro segundo disco, eles começaram a querer... O que é que aconteceu na época? Tinha um Sepultura, era a banda de rock mais estourada aqui e lá fora. E aí ninguém tava com aquela coisa, qual que vai ser a próxima? Aí a banda de rock que estourou comercialmente foi o Raimundos. Entendi. Bombou, né? E aí as gravadoras começaram a querer procurar um novo Raimundos.
Queriam a chaveiro que dava uma moeda, falou, quero igual. Começou a querer que misturasse com som regional, o que eu também acho mó legal. Porra, eu acho animal, eu acho legal pra caramba. Quem conseguiu fazer, quem teve essa visão, tem todos os méritos, né? Eu acho mó bacana. Mas assim, cada um, a gente a gente não queria fazer esse tipo de som, a gente queria fazer o som que a gente fazia, né? Respeitando o som que todo mundo fazia também, né? E aí eles, pro segundo disco, começaram a fazer reuniões pedindo que a gente botasse instrumentos regionais no som, pra ser parecido com Raimundos, pra ver se o rádio aceitava mais, cantar em português. Chegaram a falar, pô, se vocês fizerem isso, a gente manda vocês pra gravar lá nos Estados Unidos, Los Angeles, me dá aí o estúdio onde vocês querem gravar lá que a gente vai orçar. Na outra reunião, os caras tinham orçado. Na época era do Fax, ó, tá aqui. A gente manda vocês pra lá. Mas vocês vão ter que botar um berimbau aí, um pandeiro e cantar em português. Puta que pariu. E aí eu conversei com os caras, a gente gravou a demo que chama For New Songs, que tem a música Observante, que os fãs do Garage conhecem muito, o Stream. Eu cheguei lá e falei, gente, o Garage é isso aqui. A gente quer continuar nesse estilo musical, a gente tem de tudo isso que vocês falaram, a gente não tem nada contra o caminho que vocês querem seguir, nem temos nada contra esse tipo de som que vocês estão falando, muito pelo contrário. A gente gosta, respeita bastante, mas a gente quer continuar fazendo esse som. E aí a gente viu aquele banho-maria com o gravador, porque tinha um contrato, que se qualquer uma das partes decidisse, tinha multa. Quando eu percebi isso, eu cheguei um dia lá e falei pra eles, gente, vamos fazer assim, vamos fazer uma rescisão amigável. Assim vocês vão atrás da banda que vocês acham que tem que ser legal pro que vocês querem. Vocês ficaram quanto tempo nesse banho-maria? Cara, eu acho 1 ano e meio, mais ou menos. Caralho. Aí a gente conseguiu a rescisão, foi amigável. Que legal. A gente saiu de lá e quando a gente saiu, o Rafael Crespo, que na época era guitarrista do Plant Ramp, e o Plant estava super estourado também, né? E ele gostava muito do Garage, ele viu o Garage, ele tinha uma banda chamada Coltan que tocava com a gente no Espaço Retrô. Que da hora. No Armagedon, em São Paulo, sabe? E ele conhecia, aí ele falou, pô, Fabrício, fiquei sabendo que vocês saíram da Rodiana, eu tô com um selo chamado Spice Records. Pô, eu quero lançar o disco novo de vocês, eu tô com uma grana aí pra investir, tô com o meu selo, eu sei que vocês já estão com um disco pronto, eu quero lançar. Aí eu falei, pô, Rafa, vamos fazer. Na hora certa, a gente queria continuar nosso caminho independente, a gente queria fazer aquele som que a gente fazia, né? E aí ele falou, bom, beleza, vamos fazer. Aí ele falou, ó, eu vou pra Los Angeles mixar o disco do Planet, que era, acho que não sei se era o terceiro álbum deles. Aliás, os caras são gente fina, a gente conhece o D2 desde a época do Espaço Retrô, gostou muito do Garage, sempre foi gente boa com a gente, super respeitoso, admira a banda também. Que da hora. E eles foram, eu vou pra Los Angeles, eu vou levar umas fitas dele e vou mandar de lá. E aí ele chegou lá em Los Angeles, ele mandou umas fitas demo. Daqui a pouco ele me procurou, Fabrício, tem um cara aqui da Califórnia, de São Francisco, que ele diz que conhece vocês. Ele tem um selo pequenininho chamado One Foot Records. Ele diz que quer gravar vocês. Aí eu falei, caramba, aí me mandou o fax do cara. Pô, eu comprei o disco de vocês na Nova Zelândia. Caraca. O da Road Ramp, porque teve distribuição lá fora. Eu sou muito fã da banda e eu quero lançar. Eu mando o dinheiro aí pra vocês gravam no Brasil, me manda o negócio todo aqui, eu lanço. Lanço aqui nos Estados Unidos e tal. E aí eu falei, porra, o Cassiano falou, irmão, grava com ele, vamos fazer o seguinte, a gente grava um EP antes. Aí a gente gravou o Comfortable Dimensions com 4 músicas pela Spice Records, com o Rafael, ele bancou um estúdio, tudo. E ali pra frente, a gente continuou a nossa carreira. Cada álbum, cada lançamento a gente lançou com um parceiro diferente, sempre independente, né? Que da hora, que legal. Vamos falar um pouquinho de antigamente, daí a gente já pula pro álbum novo. Tá. Perguntaram pra gente lá também, a gente tem uma galera lá de Santos que assiste o canal e perguntou pra você falar do Bar do 3. Bar do 3. Contar um pouquinho sua história com Cara, o Bar eles. do 3 foi assim, era um bar, assim, legal, num bairro chique de Santos, um bairro nobre. Porque o rock lá tocava só nos guetão, né? Nos guetos. E teve um show do Fugazi, já tem um show do Fugazi, uma conhecida nossa de São Paulo, tava levando o Fugazi pra tocar em São Paulo, em outros lugares, e ela queria um lugar pra fazer em Santos, aí me procuraram. Fabrício, tinha um pessoal amigo que também tava ajudando na produção,
Pô, você tá procurando um lugar em Santos pra fazer o Fugaz. Aí eu falei, pô, tem um lugar que eu acho que é melhor, assim, maior, que daria pro... E eu fui no Bar do 3. O pessoal ficou ressabiado no início, com o estilo musical e tal. Falei, gente, o bagulho rola legal, uma banda conceituada. Na época era mais difícil você falar sobre alguma coisa, não tinha internet, tinha Google, o cara ia pesquisar. Eu não tinha. Era na palavra. Eu tinha que falar, explicar. Gente, o bagulho é a banda assim, assado, Estados Unidos, conceituada. O cara já veio de uma banda que super conceituada, chamada Minotriste. Aí o cara gostou da conversa lá e fez. E deu certo. O cara viu que aquilo era legal, que era conceituado, que colava uma galera legal, esperta, que conhecia de música, né? Uhum. Que não era uma galera perdidona que ia só pela balada, não. O pessoal ia sabendo o que ia assistir, o que significava aquilo tudo, e eles ficaram impressionados com isso. Logo após, eu também fiz a ponte pro Seaweed, que a gente tava tocando na turnê deles, que era da Motor Music, do Marcos Boffa, lá de BH. E dali pra frente eu comecei a fazer isso já profissionalmente. Esses 2 primeiros eu fiz pra botar o garagem pra tocar junto e fazer a ponte pra Santos. Só que depois eu comecei a fazer um atrás do outro lá, mas já mais profissionalmente. Foi aí que você começou a trabalhar com isso. Ah, que legal. Eu comecei por causa do garagem, depois eu comecei realmente a trabalhar com isso. Aí comecei. Levei o Shelter, No Fun It All, Backyard Babies, Aveiro, Varucas, Ratos de Porão. Caraca, mano. E todas peso, hein? Comecei a levar todas essas bandas. Dead Kennedys eu fiz. Foi uma fase de ouro ali pra esse estilo musical em Santos, né? E era a maioria no Bar do 3. Teve o Legoego, aí de vez em quando não dava lá, eu levava para outros lugares. Aí um dia o Bar do 3 fechou, eu ainda fiquei um tempo fazendo esse tipo de evento em Santos, mas depois eu passei só a focar nos shows do garagem. Geralmente faço 2 por ano lá em Santos. Muito difícil essa parte de produção aí? Cara, com o passar do tempo você vai aprendendo a lidar. Entendi. Porque é um tipo de ramo, de profissão que te gera uma ansiedade incrível. Eu sempre imagino. Soube lidar muito bem, e até porque era uma coisa meio calçada, porque você sabia que tinha um público lá pra rolar. Uhum. Você sabia que ia virar. Os preços das coisas eram menores, as bandas vinham com os valores menores, o dólar era mais baixo. Ficava mais fácil você fazer. Depois o dólar começou a subir, pagar a cachê das bandas começou a ficar super caro. Você aproveitava que as bandas já iam tocar pra cá ou você trazia a banda pra cá? Não, eu fazia só a ponte pra Santos. Só a ponte pra... que a banda já vinha pro Brasil, exatamente. Você só fazia uma passaginha pra cá. Exatamente. A maioria que eu fiz, boa parte, praticamente 60% a 70%, quem trazia era o Cezinha da Highlight Sounds. Entendi. Que era um parceiro que a gente tinha, que também lançava coisa do garagem. E aí... Ele já falava, tá chegando. Já contava com a perna de Santos. Aí nós levávamos. Aí, porque eu já tinha o conhecimento de fazer, outros que traziam outras bandas me procuravam e eu fazia a ponte. Eu nunca trouxe uma banda lá de fora pra tocar aqui. Entendi. Eu fazia só a ponte pra Santos. Daqui pra Santos. São Paulo pra Santos. Que louco. Hoje em dia, quase essas bandas não aparecem mais por lá. É difícil. Entendi. E os shows assim mais específicos de rock viraram coisas mais underground ali, mas que ainda tem uma galera boa pra ver, e nos últimos anos a coisa voltou a crescer de novo. Tá voltando a crescer. Voltando a crescer, muito devido a essas novas bandas que eu comentei agora há pouco, né? Que ajuda a fomentar muito lá a cena de novo, né? Que legal. Da sua época do início, banda que ficou pra trás, mas que se ficasse tava aqui até hoje, boa pra caralho, tem um nome? Cara, tem muitas, né? Não, mas se fosse escolher uma... Pô, tem o Killing Chains de Piracicaba, era uma puta banda de guitar band. Que ficou no tempo. Tem o IML, que fez uma turnê com a gente, era uma banda muito boa, que também pararam as atividades. Tem o White Frogs, lá de Santos. O IHZ, lá atrás. E tô falando, essas são mais de Santos, né? Muita banda boa ficou assim, mas assim, por motivos pessoais, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas tem muita gente boa, né? Que poderia estar aí levando o som. E eu vou te falar, espero que um dia voltem a ter vontade de tocar e daqui a pouco apareça tocando de novo pra gente aí. Ai, que da hora. Eu torço por isso. Imagina. Vamos falar um pouco agora desse disco novo. Não sei se pode mais falar disco, né? Mas é um EP, né? Álbum, né? Um EP novo. Isso. Como que foi o trabalho em cima dele? Como que tá sendo a divulgação? Então, a gente tava já com, assim, praticamente umas 10 músicas, assim, umas 6 músicas prontas e mais 4 bem encaminhadas. Então a gente falou, vamos fazer um álbum, um disco inteiro.
Mas aí, com o Daniel com a agenda mais apertada, e a gente saindo com o baterista sub para deixar a casa toda em ordem, falei, mas se a gente demorar, se a gente parar para fazer um disco inteiro, a gente vai demorar tempo. Então vamos já gravar um EP. Já vamos soltar música nova, né? E fazer toda uma oxigenada, dar uma oxigenada na divulgação do garagem, tal. A criação não dá pra fazer com sub, né? Não, a gente faz com o Daniel como sempre. Foi feito, porque a essência dele, né? Foi feito, a gente compôs essas músicas com ele. Enfim, Perfeito. é isso. E a gente parou pra gravar as 4 músicas e aí eu comecei a marcar uma turnê. Já tá extensa, já tá aí com 16, 18 datas marcadas, um monte para confirmar. Caraca. Vamos para uma porção de lugar. A repercussão tá muito boa, o pessoal gostou bastante dessa versão nova do Garage, né? Bem trampada, às vezes porrada, às vezes mais na manhã, às vezes parecendo um Morning Walk, às vezes parecendo um Fast Relief, né? E a gente vai tocar agora em diversos lugares aí, vai ter Belo Horizonte, vai ter Manaus, Caraca. vai ter o Fuzz Fest em Santos, a gente vai tocar no Yaruan de novo com Face to Face, com Zebra Red, com o Elm Screen. É uma turnê assim bem legal aí que a gente tá pra fechar mais datas. Quem quiser chamar, ó, é só dar um toque lá, showgf@gmail.com, que a gente leva a Growlski Tour lá pra sua cidade também. Que da hora, isso aí. Tem bastante show então, né? Temos, agora a gente engatou em bastante shows. A gente nunca parou de fazer os shows, né? Quando precisou pausar, a gente pausa, mas agora estamos nessa aí de levar essa tour aí a bastante cidades. Ainda dá pra abrir show pra esse ano, então. Ainda tem data pra esse ano e já estamos organizando já o início do ano que vem também. Então é só procurar que a gente arruma uma datazinha ali e encaixa lá. Com esse álbum novo, tem previsão de uma turnê fora? Cara, por enquanto não. Mas assim, tem amigos nossos que estão levando coisas pra gente lá fora, mas a gente não cria muita expectativa. Sempre pergunta, por que o Garage nunca tocou lá fora, né? Já que lançou o disco lá fora. Porque a gente sempre foi muito ocupado aqui com a banda também. Entendi. A gente sempre teve muito compromisso com a banda. Shows pelo Brasil, não sei o quê. Aí você parar pra ir pra Europa e tem que ter um investimento. Exato. Porque as primeiras turnês das bandas, as bandas têm que botar dinheiro do bolso. Então não é uma coisa tão simples. Mas quem sabe apareça alguma coisa, a gente vai. A gente estamos aí abertos sempre a novas experiências, né? Legal. Qual foi o lugar mais legal que você já tocou? Ah, meu, Tem o próximo que a gente ainda vai tocar é o mais legal. Teve muitos lugares interessantes, né? Mas você botar uma banda para rodar o Brasil todo, underground, com toda a dificuldade, realmente o próximo show vai ser sempre mais legal e o mais gratificante. Imagino. Mas em diferença assim de regiões, sul, nordeste, assim... Cara, o Nordeste, assim, demorou pra gente tocar as primeiras vezes. E sempre é muito bom tocar lá, porque é um clima sempre tão bom. As pessoas, a recepção, as pessoas são sempre legais. É no Brasil todo, né? Mas assim, é pelo fato da demora que foi a primeira vez. Hoje em dia já é mais fácil você fazer turnês lá, coisa tal, mas as primeiras vezes demorou pro Garage a primeira vez. A primeira vez que a gente foi, por exemplo, também a gente fez Manaus e Belém. Pô, foi uma experiência incrível quando a gente tocou em Manaus e depois a gente pegou um voo para Belém, a gente sobrevoou ali a floresta amazônica, aquela região, e olhando ali de cima. Bonito. Foi uma experiência lindo de morrer, uma experiência incrível. Foi mó legal tocar lá, só que a gente já tocou, a gente vai voltar agora de novo para Manaus, mó feliz de poder voltar para lá de novo. O sul do país também recebe o Garage de braços abertos, talvez é a região onde a gente mais vai no Brasil, fora Sudeste, né? Que bacana. Lá tem um circuito muito fácil de fazer tudo. Você vê que as bandas estão sempre fazendo né? Porque lá tem um circuitozinho assim mais montado, que é mais fácil você ir lá fazer 3 shows, aí depois passam uns meses você vai lá fazer mais 3 shows, né? Mas eu posso dizer que quando o Garage começou para hoje em dia, a estrutura para tu fazer turnês, mesmo no 50 underground, hoje em dia é muito melhor, muito mais gente envolvida com isso. Ou sendo semi-profissional, ou sendo profissional totalmente, ou até sendo amador. Tem gente que às vezes faz porque quer, entendeu? Mas é um circuito muito mais forte e que eu fico feliz de ver que as bandas conseguem todas usufruir e aproveitar desse circuito que hoje em dia tem muito forte pelo Brasil todo. Por que você acha que hoje é mais fácil, assim?
Eu acho porque pela comunicação e por esse processo todo desde quando o garagem e as bandas lá de trás começaram, com muitas perseverança, foram ajudando a construir e passando para as outras gerações aquela estrutura, aquele know-how, né? A primeira turnê do garagem, que eu acho que foi a primeira turnê desse estilo específico, do hardcore melódico. Porque as bandas mais antigas já faziam, mas era só mais punk, ou era mais do metal, né? Sim. Do hardcore melódico, a primeira turnê acho que foi a do Garage com o IML. Porque a Roadrunner, ela chegou pra nós e falou assim, ó, é o seguinte, a gente paga toda a viagem de vocês, se precisar pagar a estadia, e vocês marcam, vem aqui pro escritório e pode usar o telefone e voltar, porque o interurbano naquela época era mó caro, era super caro, né? Vocês podem usar à vontade. Aí eu ia lá uma vez por semana, eu o Paulo do ML, e a gente ficava ligando. E aí o que acontece? Tu ia atrás de caras de banda, de cara que tinha fanzine. Não era cara que trabalhava diretamente com produção de eventos. E você motivava os caras, ficava, ó, eu tenho umas passagens. Arruma um show, um lugar, umas bandas da região aí, e a gente marca um show, a gente vai faz o lançamento do Relax, leva o IML junto, que a gravadora bancou. Então a gente ia meio a Bandeirantes desse estilo, tocando pela primeira vez esse estilo musical em vários lugares do Brasil, né? Foi uma das primeiras turnês, assim, se não foi a primeira desse estilo musical, do hardcore mais melódico, do punk rock, né? O Garage e o IML. E com o passar dos tempos, as outras bandas foram fazendo e vai passando aquela estrutura de uma para outra. E assim, com o mérito das bandas, com a perseverança, a garra de todas essas bandas, foi se criando uma estrutura onde tá aí para todas as bandas usufruírem, né? Que legal. Que animal. Se você fosse dar um toque para as bandas que estão iniciando hoje, o que você falaria para eles? Cara, o que eu falei agora há pouco, usar a música também, eu acho que cada um tem uma ligação com a música da maneira como achar conveniente. Sim. Né? É uma coisa muito livre, né? Lúdica, né? Que tem que ser respeitado o jeito de cada um, a ligação que cada um tem com a música. Eu acho que é importante que aquilo seja uma expressão da pessoa. O que ela é, o que ela quer botar pra fora, né? E depois, se quiser usar isso como uma maneira comercial, uma maneira profissional, legal, né? O caminho também é por aí. Mas é importante que a pessoa tenha ligações com a música que não seja só isso. Porque... Entendi. Seja mais a essência da pessoa real e não, tipo, só um... eu vou conseguir isso, eu vou ganhar aqui. Vou fazer isso pra atingir isso. Porque se você não consegue, você larga essa carreira fácil. Você se desestimula a continuar nessa carreira. Uhum. Quando eu comecei na música, eu não comecei com a intenção de ser músico. Eu queria ser um roqueiro, um punk rocker. Era um lifestyle, né? Uhum. E por causa disso, eu comecei a tocar um instrumento. Porque naquela época não tinha muita banda no Brasil. Uhum. Você queria só escutar aquele som e vestir aquele visual. E lá... Tu ia nos bailes, era som de fita, porque tinha pouca banda pra tocar nos lugares. A galera ia lá e ficava lá no air guitar, lá nos bailes de rock, né? Uhum. Então era uma coisa muito do estilo, você queria viver aquele estilo, aquele lifestyle. Aí depois a gente levou isso pro lance de ser músico, né? Aprendemos a tocar instrumento, a lidar com uma banda, né? Então eu acho que essa ligação da tua essência ali ajuda a perdurar, a se manter, na música, né? Eu acho isso importante. Agora, é claro... Esse foi o meu caminho. Cada caminho tem cada um pode ter um outro caminho, uma outra porta de entrada para isso tudo. Eu tive a minha, né? Então é uma coisa assim muito livre. Mas eu acho que não criar só aquela expectativa do retorno comercial é um passo importante para a pessoa se manter nesse negócio, né? Com certeza. Se eu falasse para você escolher uma música do Garage, você conseguiria escolher uma música? A próxima que a gente vai fazer. Caraca, muito bom, muito bom. Você acha que é possível a gente ver algum show com Farofa ainda? Tipo, numa volta dele pra cá, mas só pra curtição, eu falo. Não. Farofa tá bem lá, cuidando da família dele. A filha dele agora vai fazer faculdade de odontologia. Caraca. Tá bem focado, tá feliz lá.
com a família dele. E a gente também deu um jeito aqui. Estamos felizes aqui também com o garagem, com o Vitor, mandando bem pra caramba. E essa é uma coisa que nem passa pela nossa cabeça. E nem na dele também. Ah, que bacana. É isso, meu amigo. Muito obrigado por dividir essa história com a gente aí. Puta, uma história grande pra caramba, né? Muita vivência, muita experiência. E eu acho que é muito incentivo pra muitos que passaram e que estão passando por isso aí. Pô, pra mim é um orgulho, fico feliz de vir aqui falar um pouco sobre toda essa história, divulgar o trabalho novo do Garage, todos os shows, e estamos aí sempre pra fortalecer o underground e quem acredita nisso tudo, né? Que da hora. Afinal, esse é o legado que a gente acaba deixando, né? Exato. Ideias novas, arejadas, que as pessoas não fiquem só naquela mesmice, não pensem só no capitalismo e que tudo isso seja coisas bacanas na vida das pessoas. Que legal. Eu agradeço. Quer deixar seus contatos aqui? Cara, só chamar lá no shows gf@gmail.com. O nosso Instagram é @garagef. Aí por lá também você consegue ver o Facebook, coisa e tal. E vamos lá, galera. Graulics Tour 2024-2025. Garage Fãs na pista. Valeu. Muito obrigado. É nóis, meu irmão. Valeu mesmo. Valeu, galera. Tchau, tchau.